Olá, você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá, ouça o futuro bem de perto. Acompanhe as principais pautas do Sistema de Previdência Complementar, além de debates focados no futuro e seus acontecimentos sob a perspectiva de profissionais do segmento. Nesta edição, abordaremos a Resolução CGPC número 13, datada de 1º de outubro de 2004. Essa resolução desempenha um papel fundamental ao estabelecer princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem seguidos pelas entidades fechadas de previdência complementar. Além disso, trata de questões relacionadas à estrutura de governança, gestão de riscos e transparência na divulgação de informações. Esses 3 pontos, de forma geral, constituem o que chamamos de boa governança. A resolução está completando um ciclo de quase 20 anos como marco regulatório da governança e controles internos dos fundos de pensão. Durante esse período, essa resolução desempenhou um papel fundamental na materialização da evolução da gestão das entidades fechadas de previdência complementar. Porém, quais são os desafios e oportunidades futuras alinhadas ao DNA da governança do segmento de previdência complementar? Como tem sido a busca de criação de valor para os nossos participantes? Para discutir esses temas, recebemos 2 personalidades de destaque do segmento. Estamos com Amarildo Vieira de Oliveira, diretor-presidente da FUNPRESP-JUD, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. Amarildo é servidor de carreira do Supremo Tribunal Federal desde 92. Participou do processo de criação da FUNPRESP-JUD. Atuou como presidente do Conselho Deliberativo desde 2014 e foi o primeiro diretor de administração da entidade. É graduado em Direito e Administração, especialista em Administração Judiciária e em Economia e Gestão Previdência Complementar pela FGV. Foi diretor-geral do STF nas gestões dos ministros Aires Brito e Ricardo Lewandowski. Também foi diretor-geral do Conselho Nacional de Justiça na gestão da ministra Carmen Lúcia. Profissional certificado pelo ISS e membro titular do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Também estamos com Wilton Luiz Schwab, presidente da Pouprev, Fundação de Seguridade Social dos Empregados da Associação de Poupança e Empréstimo Poupex. Graduado em Ciências Contábeis, Wilton Luiz possui especialização em Sistema de Informações pela Universidade Federal de Santa Catarina, além de MBA em Gestão de Negócios Financeiros e em Agronegócios pelas Universidades de Brasília e São Paulo. Iniciou em 1992 carreira no Banco do Brasil, onde desempenhou diversas funções na rede de agências e diretorias. Foi gestor da área responsável pelas ações de marketing, orçamento e informações para a rede de agências na diretoria de clientes. Também exerceu a função de diretor de distribuição, produtos e administração fiduciária na BB Asset e diretor de micro e pequenas empresas do Banco do Brasil. Em 2016, assumiu a direção das áreas comerciais e de investimentos da Brasilprev Seguros e Previdência. E em novembro de 2020, assumiu a previdência da Pouprev, Fundação de Seguridade Social dos Empregados da Poupex. Wilton Luiz possui certificações pelo IBGC e ICSS e atuou em órgãos de governança de empresas como BR Malls, Alelo, CACI, Sebrae Nacional, Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, a BDE, e a BBTS. Eu sou Márcio Manzi e esse é o Futuro em Foco, o podcast da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP. Amarildo e Wilton Luiz, sejam muito bem-vindos. Olá, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês, aqui participando desse podcast. Eu acho que estamos tratando de uma questão bastante importante, relevante, e é um prazer estar aqui também dividindo, né, essa experiência junto com o Wilton aqui da Pouprev, e a gente espera fazer aqui um bom podcast, a gente poder discutir e aprofundar um pouco sobre essas questões que são tão relevantes para todas as entidades, né? Ok. Obrigado, Márcio, pelo convite. Agradecer a todos os membros aí da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Como bem disse o Amarildo, poder participar desse bate-papo, uma grande experiência aí. Um dos nossos ícones da Previdência estar junto com o Amarildo aí é muito importante. Desmistificar um pouco a questão de governança, mas também, ao mesmo tempo, colocar quais são os desafios impostos para as entidades relacionadas a esse tema. Muito bem. Para começar, podemos falar que a Resolução CGPC 13 teve um impacto significativo na evolução do segmento de previdência complementar fechada, contribuindo para o fortalecimento e a consolidação das fundações, além de proporcionar maior segurança e confiança aos participantes dos planos de benefício.
Como profissionais que acompanharam a evolução dessa governança em suas carreiras executivas, como foi a trajetória de evolução das entidades fechadas e vocês concordam com essa afirmativa? Bom, Márcio, eu diria que sim. De fato, a resolução CGPC 13 ela é um marco na questão da governança das entidades, né? Ela trouxe vários princípios e vários direcionamentos, eu acho que orientaram de modo a elevar a qualidade da gestão, né? Acho que a gente tinha várias entidades de excelência dentro do sistema, mas tinha algumas que estavam ainda tateando nessa questão da governança e não tinham um direcionamento muito adequado, né? Tanto é que não só a questão da governança em si, mas que também tem a ver com isso, que é a questão da profissionalização dos gestores. Eu acho que ela dá um norte muito interessante para isso, quando ela fala da questão de segregação de função, transparência, você ter clareza ali nos objetivos dos conselhos fiscais, deliberativos, quais são os papéis, né, desses órgãos, você ter ali os papéis dos comitês, assim... É aquela questão de você investir na comunicação, tanto interna quanto externa, né? A questão da própria auditoria. Então, assim, são vários princípios, institutos que essa resolução trouxe no sentido de elevar a qualidade da gestão e da governança das entidades. Então, de fato, sim, ela é um marco, ela é um norte para todas as entidades e aqueles que querem seguir num caminho de sucesso, eu acho que tem nela ali um grande manual ali a seguir. Bem, Márcio, complementando um pouco do que o Amarildo citou, acredito sim, a resolução CGPC 13 está completando, como você falou na abertura, quase 20 anos, está com seus 19 anos agora, né, 2023. Ela foi super relevante, porque até ali você tinha as instruções de governança, elas estavam um pouco dispersas em artigos, em outras resoluções e tudo mais. E a CGPC 13, ela consolidou tudo isso. E eu acho que ao consolidar tudo isso, ela também trouxe a experiência, as boas práticas já adotadas por muitas fundações e também os desafios, os deveres de casa de outras fundações que precisavam ser adotadas. Ao mesmo tempo em que ela disciplinou essa questão da composição mínima da governança das entidades, né? Quer seja via Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, a questão da diretoria executiva, as comissões, os comitês que podem assessorar esses órgãos da administração, tais como o próprio Comitê de Investimento e outros comitês consultivos também. Ao mesmo tempo, ela preservou um pouco a questão de o fomento ao setor, ou seja, obrigações mais rígidas para aquelas entidades de maior porte e um pouco mais de flexibilidade para as entidades de pequeno porte, numa questão de verificar muito a questão do custo-benefício. Você não pode, se ela tivesse exigido a mesma coisa de uma entidade que está lá dentro das sistematicamente importantes para as pequenas, praticamente você poderia eliminá-las do segmento. E não foi esse o propósito, foi o propósito realmente de dar mais segurança, essa questão da fidúcia e observando assim a intensidade dessa fidúcia de acordo com o porte de cada uma das fundações, de tal forma que todas sigam um modelo de boas práticas em governança. Muito bem. Aproveitando o comentário do Amarildo, como vocês têm visto a profissionalização dos órgãos estatutários? A gente tem visto a ABRAP num movimento de trocar, né, a certificação por prova e pela experiência, né? O que pode ser muito valioso e criar valor para o nosso segmento. Como é que vocês têm visto esse movimento? Márcio, eu também participo lá da ABRAP, fui da diretoria executiva, agora estou no Conselho Deliberativo, e a gente teve uma discussão muito grande a respeito disso lá atrás, porque a gente tinha certificação simplesmente por experiência, né? Depois deu aquele passo, passando a exigir a certificação por prova. Mas eu acho que a gente está tateando um pouco nesse caminho, porque de fato agora a gente assim, percebeu que você coloca aí talvez algum peso maior na questão da prova e está relevando ou colocando no segundo plano a questão da experiência acumulada no sistema. Então, está se buscando agora um equilíbrio em relação a isso. Agora, de fato, tem que se investir sim na profissionalização, tanto é que esse GT que foi recém-criado agora e que deve começar a trabalhar para trazer soluções e propostas para aperfeiçoamento do nosso sistema, vai tratar dessa questão também da melhor qualificação, tanto de dirigentes quanto de conselheiros. Isso, de fato, é importante. Teve aquela discussão também a respeito do conselheiro profissional. Então, a gente tem algumas discussões importantes aí na tentativa de melhorar a governança das nossas entidades. O que a gente pode dizer é que, assim, quando você olha para trás,
e ver aqueles problemas pelos quais o sistema passou. Eu não sou tão antigo assim no sistema, mas assim, eu converso com o pessoal mais antigo e falo que de tempos em tempos a gente tem uma CPI. A cada CPI você tem uma evolução aí, você tem sempre uma resposta àqueles reclames que você se depara ali na CPI, e você tem procurado melhorar, né? Evoluir nesse quesito governança. E a gente está procurando aí talvez um caminho que seja um caminho do meio, né? Valorizar a questão do conhecimento técnico, mas isso aliado também à experiência, né? Não ficar focado só num ou no outro, né? Como a gente caminhou aí quando simplesmente você suprimiu a questão de experiência e foi para aquela questão prova. Eu acho que agora está se voltando, vamos levar em consideração também a experiência acumulada dos gestores, né? Acho que isso é importante. Muito bom. E, Hilton, como é que você tem visto isso na prática, na atuação que você faz como conselheiro certificado nos órgãos que você participa e perto da fundação que você preside? Perfeito, Márcio. Primeiro, eu vejo também, como muito bem colocou o Amarildo, com bons olhos a questão de você ter um alinhamento entre a questão por exemplo, a certificação, você olhar qual é a experiência, qual é a trajetória, qual é a formação desses dirigentes, das pessoas que vão atuar nos conselhos, nos comitês, também com a sua experiência, com a sua formação profissional. Acho que isso traz um background bem importante que auxilia as fundações. O outro ponto que eu destaco muito, e acho que é uma coisa que nós, dirigentes, temos que ter de forma permanente, é a busca da educação continuada. Você sempre tem que continuar estudando, você tem que participar de congressos, você tem que conversar. Quando eu vou lá fazer uma visita para o Amarildo, eu aprendo muito. Quando a gente vem aqui no Sebrae Previdência, conversa com o Vitor, conversa com o Nilton, conversa com o doutor Evandro, conversava com o doutor Edejair, a gente aprende bastante. Então, essa questão da interação entre os dirigentes, entre as pessoas que compõem as fundações, ela é super importante. E também buscar a educação continuada. Tem cursos muito bons oferecidos pela ABRAP, tem MBA, por exemplo, de Previdência Complementar da FGV. Então, essas coisas são muito relevantes. Além de procurar se manter atualizado, até olhar um pouco o que está acontecendo em outras geografias também, para ver o que se aplica. O que pode ser o futuro da nossa Previdência aqui no Brasil, quando nós olhamos para aqueles países que já têm uma relação reserva de previdência PIB mais elevado que o nosso. A gente tem um dever de casa nesse sentido ainda, né? Então, acho que isso na minha opinião, é super relevante. Outro ponto que eu destacaria também, como um compromisso nosso dos governantes aí, dos dirigentes, né, dos fundos de pensão, é você fomentar a formação dos futuros dirigentes, né? Isso é super relevante, tanto dentro das entidades, como nós também, em conjunto com os nossos patrocinadores, estimular que as pessoas se preparem, né, para assumir as posições no Conselho Fiscal, para assumir uma posição no Conselho Deliberativo e até para que tenha a questão da sucessão dos dirigentes da entidade, porque você forme essas pessoas, forme lá a pessoa, por exemplo, que vai cuidar de uma área que ela é fundamental, que é a área de compliance, de controles internos de cada uma das entidades. É aquela área que a gente preferencialmente quer que ela não apareça. Mas se não tiver lá uma boa equipe, um bom gestor para cuidar daquilo, ela vai aparecer. Só que ela vai aparecer para nós assim como uma notícia ruim, ela vai aparecer como uma enfermidade. E a gente quer atuar proativamente para que não chegamos a esse ponto. Então eu vejo essas questões adicionais aí, tanto de educação continuada quanto ao incentivo ao desenvolvimento e busca de conhecimento, muito relevantes para o nosso segmento. Avançando no nosso tema, Amarildo, como a entidade deve estar preparada para identificar, analisar, tratar e monitorar os possíveis riscos? De fato, eu acho que na própria resolução CGPC 13, ela fala da questão do monitoramento, o tratamento adequado ao risco, né? O risco, ele é inerente à nossa atividade, né? Você não vai conseguir aqui afastar o risco, mas o que a gente tem que fazer em relação ao risco, e a própria resolução CGPC dá um indicativo disso. Você tem que conhecer, monitorar, tratar e tentar minimizar, né? E conviver com ele, né? Você tem que ali identificar e definir o apetite a risco que a sua entidade vai ter. Você tem mecanismos, né, adequados para você fazer isso, e é muito importante você ter controles internos muito bem desenvolvidos, né, e ter uma interação muito grande entre todos os órgãos de governança da entidade, e você incutir essa cultura do monitoramento do risco e em todas essas instâncias internas, né? Eu acho que é um papel importante que a gente tem que desempenhar em
relação a isso, saber que o risco é inerente à nossa atividade, né? E saber conviver com ele, né? Amarildo, é caro ter governança? Quanto custa implementar um sistema de controle eficiente? Olha, Márcio, eu diria que, assim, tudo a gente tem que avaliar a questão do custo-benefício. Hilton colocou uma questão importante aqui, que a resolução CGPC 13 traz também, que é você ter um olhar também para o aporte e complexidade das nossas entidades, né? A questão, o componente custo, ele tem que ser sempre levado em consideração, porque nós somos entidades sem fins lucrativos. Então, para manter a minha estrutura de governança, toda aquela estrutura que dá suporte para que a gente possa levar o nosso produto final, que é previdência aos nossos participantes, ela custa caro, né? E a gente tem que ter um olhar muito atento para a questão custo, e aí são todos os custos, inclusive o custo, mas eu diria o seguinte, esse é um custo que se reverte em prol do nosso participante, porque tudo aquilo que eu invisto numa boa governança, numa boa gestão de risco, eu estou minimizando perdas, eu estou contendo despesas, e isso no final vai desaguar o quê? Num PGA mais equilibrado, numa taxa de carregamento mais adequada, né? E você oferecendo, claro, e com isso a consequência é mais recurso na conta do nosso participante. Então, você tem que haver um equilíbrio aí, né? Ao mesmo tempo em que você tem que buscar avançar nessas questões de governança, e tudo isso é custo, você tem que ter esse olhar também que o nosso foco é previdência e a gente tem que oferecer, dar um maior... a maior quantidade de recursos possíveis ser carreado para a conta do nosso participante, né? Então a gente pode afirmar que a má governança pode sair bem mais caro. Com certeza, Márcio, é exatamente isso, porque se eu não controlo aquilo que aparentemente foi uma economia, eu corto ali algum sistema de custo que eu eventualmente tenha que ter, isso lá na frente pode me cobrar um preço muito mais caro, né? Muito bom. Hilton, você entende que a transparência é uma importante ferramenta de credibilidade e a boa governança inspira confiança? Com certeza, Márcio. Acho que a transparência ela é fundamental nas nossas entidades, né? Fundo de pensão, em inúmeros segmentos da sociedade, que transparência são alicerces, são coisas bem fundamentais. Eu diria que nós da entidade, a gente tem essa questão da transparência, fidúcia, e nós temos que ter fidúcia em vários públicos, né? Nós temos que ter fidúcia com os nossos patrocinadores, nós temos que ter fidúcia com os nossos participantes, com os nossos assistidos, com o nosso público interno, e nós temos que ter fidúcia provavelmente com aquelas pessoas que ainda não têm relacionamento direto conosco, mas poderão ter, que são as famílias dos nossos participantes. Então nós temos um dever de casa muito grande, e é muito importante quando nós na entidade, por exemplo lá na Polprev, tem vezes que algum participante, para entender melhor o plano ou entender as suas opções na hora que ele está exercendo a sua conquista, ou seja, fazendo o requerimento do seu benefício, ele pede para assim, vem cá, eu posso trazer o meu cônjuge, o marido, a esposa, porque eles também possam ouvir essa explicação. Então, a nossa questão da transparência, ela vai muito além daqueles que têm relacionamento direto conosco. Acho que a gente tem um compromisso com pessoas que poderão ter relacionamento conosco e talvez até com a própria sociedade, porque nós temos, em termos de segmento de previdência, ainda um longo caminho pela frente. Nós temos uma boa trajetória de previdência no Brasil, mas nós ainda temos um caminho bastante longo para chegar onde, por exemplo, alguns benchmarks nossos, outros países desenvolvidos que têm de reserva de previdência o mesmo PIB que o país possui. Nós ainda estamos andando bem, avançando bastante, né, Amarildo? Sim. Mas temos essa questão. E eu acho que a transparência, ela se materializa, tem algumas questões que são formais, né? Aquilo que nós publicamos periodicamente via e-mail, nos nossos sites, que são os boletins, são os informativos, são as notícias. Também tem aquela questão regulamentar lá, do relatório anual de informações, das demonstrações contábeis. Acho que são os aspectos formais ali da transparência. Mas acho que a transparência ela vai muito além. A transparência também é questão informal. Às vezes, no dia a dia, a conversa que nós estamos tendo com o nosso público, né? Seja representantes da patrocinadora, seja com o nosso participante, seja com o nosso público interno, também são elementos muito importantes para consolidar e ir avançando nesse quesito de transparência junto às nossas entidades. Então, a credibilidade, o papel da governança nos momentos de turbulência faz todo sentido, né? Correto? Corretíssimo, corretíssimo. Como o Amarildo muito bem citou antes, aquela questão de quando você perguntou, bem, governança é custo, é caro ter uma boa governança? Eu diria assim, governança é um investimento.
é caro você não ter uma boa governança. Se você não tiver uma boa governança, aí nos momentos de turbulência, você provavelmente vai ter uma dificuldade maior de conviver com aquele momento de turbulência. Porque nós enfrentamos periodicamente, são ciclos econômicos, é uma questão que, vamos dizer, nós estamos envolvidos, todo o segmento corporativo, embora nós sejamos fundos de pensão sem fins lucrativos, você está sujeito a esses ciclos econômicos. Então, você tem épocas de grandes desafios, e nós recentemente passamos por isso, em que você teve a questão da pandemia, algo que a nossa geração até não tinha enfrentado, né? Na sequência, nós tivemos a questão geopolítica de guerra, algo que também ninguém esperava que acontecesse mais atualmente. E eu entendo que a governança, as entidades muito bem preparadas, e foi fundamental para que a gente pudesse conviver com essa adversidade e até enfrentar a questão econômica decorrente disso, saber conviver com os remédios que foram necessários aplicar e principalmente com seus efeitos colaterais, para agora, voltando a uma situação de normalidade, nós também podermos colher os bons frutos de todo esse aprendizado e também pegar antes nós estávamos no ciclo ruim, de muitos desafios, parece que agora nós entramos num ciclo um pouco mais virtuoso em termos de economia mundial, né? Você teve um aumento de inflação. Globalmente, aqui no Brasil não foi diferente, isso fez uma elevação de taxa de juros. Nós que temos investimento de longo prazo, né, Marildo? E aí você tem a governança, que é muito importante, que foi citado, você tem que ter as suas métricas de risco, você tem que ter os seus planos de contingência, você tem que saber o que você vai fazer e o que você não vai fazer, e saber o que vai fazer e não vai fazer, a governança é fundamental. Então, você tem que ter uma governança funcionando, quer ela seja no âmbito do Conselho Deliberativo, quer seja no âmbito do Conselho Fiscal e também da diretoria executiva. Acho que esse conjunto ele deve funcionar como uma orquestra. Márcio, se me permite, eu queria até complementar uma coisa também, que você falou da questão transparência, e ela está muito associada com aquilo que eu considero que é o maior valor nosso, que é a confiança, né? E eu só vou estabelecer uma confiança com o participante, como o Hilton falou, com o nosso futuro participante ou potencial participante, se eu comunico com transparência, né? Se eu tenho todas as minhas contas abertas, né? Eu acho que para nós, assim, isso é um valor. Eu acho que todas as entidades estão nessa pegada agora de cada vez mais transparentes. A nossa fundação é uma entidade que nasceu pequena, mas nasceu com grandes ideias a respeito disso, e a gente tem isso como um valor para a gente que é muito caro. Assim, a gente é considerada hoje uma das entidades mais transparentes. E todos os nossos relatórios são publicados. A gente tem lá ainda estarmos enquadradas como ESI, a gente tem a fiscalização permanente lá, e eu me lembro de uma das primeiras vezes em que eu os recebi lá, eles falando que não tiveram dificuldade em ter acesso aos nossos relatórios, porque tudo estava na página, e chega em algumas entidades, tem coisa que pede, aí tem aquela omissão, aquela dificuldade para poder procurar e para poder localizar. Os nossos estão todos na página, né? O próprio TCU também, pelo fato de nós temos a natureza pública, o TCU já esteve lá também mais de uma vez nos visitando, e aquilo que eles nos reportam ali relativamente à transparência é de que a gente está num nível bastante adequado, né? Então, acho que isso é muito importante, que assim, você comunicar com transparência vai chegar nessa relação de confiança, que é o que a gente quer estabelecer com esse participante que a gente tem, ou com esse futuro participante, porque a gente está falando de uma relação que é para a vida toda, né? É um contrato tão longevo quanto o contrato do casamento, né? É isso, é um casamento, né? Muito bom, excelentes considerações. Amarildo e Hilton, vocês poderiam fornecer casos de sucesso no segmento de previdência complementar que fomentaram a criação de valor aos participantes? Bom, no caso nosso, né, Funpresp Jude, como eu falei aqui, a gente inovou com algumas questões aqui. Assim, para nós, foi até objeto de um outro podcast do qual eu participei aqui, foi a questão da adesão automática, né? Então, Funpresp Jude e Funpresp ES foram contempladas com essa alteração na lei. Nós fomos criados ali por uma lei de 2012. Em 2015, veio uma alteração dessa lei, criando a adesão automática. É um instituto que ainda assim, gera alguma controvérsia, estaria ferindo a facultatividade da adesão ao sistema, tanto é que foi protocolada no
Supremo uma ação contestando isso, né? A gente está, inclusive, se manifestando nessa ação, e isso, inclusive, está até travando, porque essa expectativa de que você institua a adesão automática para todo o sistema é, assim, um reclamo de todo o sistema, né? Todo mundo está querendo... É uma expectativa de todos, né? É uma expectativa de todos, porque, de fato, se mostrou bastante exitosa, tanto para a Funpresp-Jude quanto para a Funpresp-ESE. Nós patinávamos ali na faixa de 50%, 55% de adesão, a ESE estava um pouco mais baixa, salvo engano, na faixa de 30%, nós estamos as duas entidades hoje na faixa de 95%. Então, assim, isso de fato fomentou muito a questão da previdência complementar. Eu acho que criou valor. Você trouxe, no caso do servidor público, a realidade previdenciária para dentro da casa de cada um, porque, assim, no caso do servidor público, a gente tem um grande desafio, né? Porque o servidor se aposentava com aposentadoria integral. Então, para ele, preocupar com previdência quando está ingressando era uma coisa que não passava pela cabeça, né? Essa realidade mudou de 2013 para cá. O servidor já entra com essa preocupação já imediato, porque ele adere, ele vai ter que dizer qual a faixa de contribuição que ele quer, sobre quais parcelas que ele quer que incida, se ele vai fazer... se ele vai contratar um seguro para uma cobertura adicional, qual é o regime de tributação que ele quer. Então, enfim, são muitas questões que ele se depara, né, com isso. Então, a gente ainda tem um longo caminho, um grande desafio, que é, de fato, levar a educação financeira e previdenciária para esse nosso participante. Mas eu acho que, assim, apesar de todos esses percalços, a gente pode dizer que a adesão automática foi uma grande ação de fomento aí e que é uma expectativa geral que, tão logo a gente resolve esse impasse com essa ação, o governo acho que vai dar um passo via CNPC ou alteração da legislação para permitir que essa boa experiência, essa boa prática seja estendida a todo o sistema, né? É o que a gente espera aí. Muito bom. Muitos têm apostado contra o futuro, mas ele tem chegado, né? Tem chegado. O que você tem visto, Wilton, de criação de valor no nosso segmento? Eu vejo, Márcio, a questão de criação de valor, de estratégias, que a gente está aqui abordando um pouco a questão de governança da CGPC 13, né? Então, fazendo a retrospectiva da CGPC 13 para cá, eu acho que você pode dizer assim que ali já começou uma criação de valor para o nosso participante. A própria governança, uma boa governança, já proporciona um valor muito grande para os nossos participantes. Uma governança saudável vai permitir que a entidade cumpra os seus objetivos, que é atuar em prol lá para que hoje nosso participante, nosso futuro assistido, tenha a sua renda complementar no futuro. Então, você tem um desenvolvimento de normativos, e eu acho que você tem inúmeras ações, por exemplo, da ABRAP, que vem ao encontro de criar valor para esse participante, quer seja através da evolução regulatória, quer seja sob a forma de trazer mais conhecimento, tanto para o público das fundações, quanto para os próprios participantes, quanto para a sociedade. Então, vamos pegar algo que é bastante recente indo para o nosso segmento, podemos citar como um dos exemplos, que eu acho que cria bastante valor não só para os participantes, mas para a sociedade como um todo, é a questão dos planos família, dos planos instituídos, né, do plano setorial ou do plano corporativo, como a gente queira falar. Então, essa questão do plano família, ela traz mais valor, porque você amplia vamos dizer assim, o acesso à previdência, o conhecimento sobre previdência, o estímulo a você buscar mais informações para a família. Né? Você não é só aquele empregado do setoral, aquele que está... não, agora quem pode participar também é o seu cônjuge, o seu filho e tudo mais. Então, acho que a questão dos planos instituídos também é algo que cria bastante valor para a sociedade no tocante à previdência. Muito bom. Como a governança pode auxiliar no contexto? Deixar de desperdiçar é ganhar. Bom, eu acho que a gente até abordou um pouquinho essa questão. De fato, você tem aí a questão da governança, eu acho que ela é o coração de toda a entidade, né? A gente precisa ter isso em mente, como foi falado pelo Wilton aqui, valorizar todos aqueles institutos que a resolução CGPC nos trouxe aqui em relação a esse novo patamar, a busca desse novo patamar na questão da governança. E aí você tem vários ganhos em relação a isso, né? De fato, você otimiza essa relação custo-benefício, né? Aquilo que você tem de despesas em relação à sua entidade, a questão da transparência, né? Que a gente
colocou aqui, essa interação entre os órgãos de governança, eu acho que tudo isso contribui para que você tenha aí mais economia, para que você tenha mais ganhos em relação a todo esse contexto, né, da governança. Eu acrescentaria que a questão da governança ela não é um valor em si, mas assim, o que ela traz para a fundação e o que ela traz não só no âmbito interno, mas no âmbito externo também, porque você traz aí também a questão dessa relação de confiança, dessa aproximação com relação ao nosso participante, como você até colocou, né? É um casamento e a gente quer que esse casamento seja um casamento feliz, um casamento de longo prazo, seja feliz e, de fato, que ele traga ganhos para todos, né? Ganho para a entidade que vai crescer e vai conseguir sustentar e dar essa resposta ao nosso participante e ao participante que vai estar feliz com aquilo que a entidade de previdência vai estar entregando, né? Porque a gente faz um contrato lá no início, né, de garantir essa aposentadoria lá no futuro, esse benefício de pensão, né, todos esses benefícios que a gente cobre, tem entidades que têm plano de saúde também, então você dá uma cobertura e assim, a gente está falando daquilo que parece uma realidade distante para o nosso participante, né, que é o momento da aposentadoria, mas passa muito rápido, né? E é um problema quando você não toma as atitudes corretas lá no ingresso, o preço que se paga lá na frente, né? A gente tem uma discussão e é um grande desafio, né, que a gente tem, é incutir nas pessoas que eu tenho que abrir mão do conforto do consumo imediato para garantir um conforto lá na frente quando eu perco a minha capacidade laboral. E eu acho que a gente tem um grande trabalho e desafio nesse sentido. E aí, assim, eu acho que tudo aquilo que você investe em previdência vai reverter lá na frente em qualidade de vida, né? Em qualidade de vida para esse nosso participante. E as entidades, assim, têm um compromisso muito grande, né, com isso, né, de você levar esse produto que, de fato, e aquilo que eu falo em relação ao nosso segmento, assim, a gente tem um produto que é muito bom, né? É muito bom, a gente precisa aperfeiçoar, claro que precisa, tem muitas coisas que a gente pode caminhar, mas a gente não pode se perder nessa busca aí desse aperfeiçoamento, né? A gente tem visto aí um reclamo muito grande, temos que, as entidades abertas têm muito mais benefícios que a gente, temos que aproximar o produto nosso do produto das abertas, e eu acho que não é isso, né? A gente tem um produto que é melhor do que o que a aberta oferece. O que a gente tem que buscar é ter os mesmos benefícios fiscais. A gente vai para a guerra, mas quer estar com paridade de armas, né? A gente quer poder também ter os mesmos benefícios fiscais, por exemplo, que as entidades abertas têm. Que, né, é uma busca de criação de valor para o nosso participante. Sim, exatamente. Eu acho que tudo que a gente puder investir, a ABRAP tem um papel muito, muito importante nessa questão. A gente está buscando aí, inclusive, discutir a questão da tributação, né? Tem projetos tramitando aí, ou para você diminuir essa tributação, ou até para eliminar, né? E tem uma questão importante também, né, que diz respeito até o momento dessa opção da tributação, né, que é um problema complicado, né? Você optar no começo, no ingresso, quando você está falando de uma questão que vai fazer reflexo lá na sua aposentadoria, às vezes você não tem os elementos todos para tomar a decisão. Então, são muitas questões importantes aí que envolvem essa relação, né? Excelente abordagem. Hilton, deixar de desperdiçar é ganhar? Com certeza. Acho que você quando você vai tocar na questão de governança, ela tem, com certeza, a questão do investimento em governança, né? E como é que você vai fazer um investimento eficiente em governança? Primeiramente, você tem que pegar e se debruçar sobre o arcabouço legal, de acordo com o porte da sua entidade. Essa é, vamos dizer assim, o primeiro passo. Depois, eu diria que você deixar de desperdiçar, você tem algumas formas de deixar de desperdiçar. Eu acho que em termos de governança, quer seja em qualquer um dos órgãos de governança, você ter um bom plano de trabalho, um plano de trabalho que espelha o que está previsto no seu estatuto, cumprir o seu regimento interno, você olhar para a regulação e você ter um plano de trabalho. Você ter uma disciplina de realização das reuniões, de você fazer rapidamente as atas. Eu tenho alguns órgãos de governança que eu já participei, tem outro que eu ainda participo, em que nós só encerramos a reunião depois da ata assinada. Então, isso com uma boa prática. E depois, você também tem que ter um bom plano de gestão de governança. Não basta vocês... Eu sempre digo assim, a próxima reunião, ela começa quando termina a reunião atual.
Então, você já está se preocupando com a reunião seguinte. Então, você tem que ter um bom plano de gestão. Dizer, vem cá, o que nós olhamos anteriormente que ainda ficou um dever de casa? Ou para a entidade, ou para o próprio conselho, ou se for no âmbito da diretoria, ou de algum comitê nosso interno dentro da entidade, o que ficou de dever de casa para a próxima reunião? Você não pode pegar e ver esse dever de casa só na véspera ou alguns dias que antecedem a reunião. Acabou a reunião, você já tem que se dedicar a fazer esse dever de casa, que é lá o hábito que eu costumo dizer que nós enquanto entidades sem fins lucrativos que fazemos gestão de recursos de terceiros, nós temos que andar na frente da agenda. Eu acho que essa questão de andar na frente da agenda é uma forma de nós materializarmos a fidúcia, a transparência, esse cuidado em termos de governança que nós temos que ter com os nossos participantes, com o nosso patrocinador e tudo mais. Então, eu vejo que acho que eu diria que é um bom plano de trabalho, uma atuação com bastante disciplina, um plano de gestão adequado e acrescentaria, acho que em termos de governança, uma coisa que tem que desenvolver, não só, de novo, nos fundos de pensão, mas na governança corporativa, é os próprios comitês avaliarem a sua atuação. O que eu estou fazendo bem feito? O que eu posso melhorar? Então, você se perguntar periodicamente, uma vez por ano, você fazer essa autoavaliação, tanto na diretoria executiva, quanto, de repente, no comitê de investimentos, nos conselhos, perguntar assim, como é que instituir um mecanismo de autoavaliação? Acho que isso ajuda a retroalimentar essa saúde dos conselhos de todos os órgãos de governança. Então, já fica aqui a dica para você escrever o livro, né? Manual dos Pontos Cegos da Governança, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, Márcio, você tocou num ponto bem importante, e aí você pega assim, material, quando vocês nos convidaram aqui, quando vocês me convidaram para o podcast, assim, você tem uma experiência, eu tenho certificação do IBGC, então você estuda lá os códigos, os guias do IBGC, tem um material muito bacana também da SEST, principalmente as entidades que são reguladas aí pela Lei Complementar 108, que às vezes ela não diz diretamente respeito ao fundo de pensão. Umas são bem específicas, né? Mas algumas às vezes são mais do mundo corporativo. Só que essas do mundo corporativo, quando você vai estudar ela traz uma aprendizagem, ela traz vários insights que nós podemos adotar nas nossas fundações. E essa provocação que você fez dos pontos cegos da governança, você diz assim, uma coisa é essa questão formal da governança, vamos dizer, aquilo que... Mas o tangível da governança são as pessoas. Então, assim, as pessoas que vão fazer, porque e nesse sentido, revisitando lá a biblioteca digital da ABRAP, tem um artigo publicado em 2021, que foi escrito pela Alessandra Silva e pelo Silvio Rangel. E eu recomendo, é um artigo de meia dúzia de páginas, muito conciso, mas muito rico em conteúdo. Então, eu recomendo a leitura desse artigo aí, que chama O Lado Humano da Governança. Excelente. Partindo para o final do nosso podcast, aproveitando a experiência de vocês, qual o recado final sobre governança e criação de valor? E qual livro que você atualmente mantém na sua cabeceira para leitura e possui um impacto significativo aos nossos participantes? Bom, Márcio, eu acho que o recado é nesse sentido, né, da proteção do patrimônio do nosso participante. Eu acho que a resolução CGPC é um bom caminho nesse sentido. O Hilton abordou muito essa questão e eu acho que isso tem que estar muito claro, assim, embora ali tem a previsão de várias coisas que você tenha que fazer, e isso de fato tem custo, e é um ponto que a gente abordou bastante aqui, né? A questão do custo, mas é a gente fazer um equilíbrio entre custo-benefício, buscar essa evolução permanente das nossas entidades. Eu acho que a gente está no caminho correto de crescimento. O nosso sistema tem uma qualidade que eu acho que é muito importante, é o fato do sistema fechado, muito embora está se quebrando agora, quando eu entrei, isso era muito mais latente, e para mim, assim, isso foi uma coisa que me impressionou, assim. A gente não é concorrente, né? Cada um tem os temas
tem o seu nicho, tem o seu público-alvo aqui. Então, a gente trabalha muito em sistema de colaboração, né? Então, a gente troca muita experiência, a gente enriquece muito e cresce muito enquanto gestor nessa troca que a gente faz. A gente estava até conversando aqui, antecedente aqui no nosso podcast, conversando um pouco sobre isso, o tanto que a gente aprende nessa relação que a gente tem com as nossas entidades parceiras. E, assim, de fato, nós somos parceiros em várias ações aqui conjuntas. Eu acho que, de fato, essa atuação, ela fortalece a nossa governança, traz a questão da economicidade aí também, porque a gente compartilha muitas coisas que um desenvolve e compartilha com os outros. A gente tem experiências já positivas muito nesse sentido. E eu acho assim, a gente está num caminho de sucesso, a gente está trilhando um caminho novo na questão da Previdência no Brasil. A Previdência Complementar, eu acho que é um grande alento nesse sentido, da gente fomentar a poupança. O Hilton colocou muito bem aqui, a gente está engatinhando ainda nisso, né? Você tem países de primeiro mundo aí em que os recursos da Previdência Complementar às vezes são superiores ao PIB do próprio país. Então, a gente percebe que temos um horizonte muito grande aqui. São poucas pessoas no Brasil que ainda estão voltado seu olhar para a questão previdenciária, né? Para essa preocupação. A gente era muito de deixar tudo na mão do Estado, né? O Estado resolve tudo, provedor de tudo, e o Estado não está dando conta, né? Então, precisa que a gente também faça a nossa parte em relação a isso. E essa gestão previdenciária coloca também um pouco de responsabilidade para nós, né? Porque vários dos planos aqui, a gente está falando de previdência fechada, ele é composto do esforço aqui do patrocinador, dos participantes, os dirigentes, quase todos também são participantes do plano. Então, assim, acaba sendo uma construção coletiva, né? Todos aqui imbuídos nesse propósito. E eu acho que a resolução, ele é um grande guia no sentido de dar esses passos na questão do aperfeiçoamento da governança, do controle de custo, da transparência e, por fim, estabelecer essa relação de confiança com os nossos participantes, né? E como aqui a gente está falando muito da questão risco, né? Risco de fato, a própria fiscalização, ela também hoje está baseada em risco, e aí a gestão também tem como contraparte também, tem uma gestão também baseada em risco, né? E dentro desse contexto, assim, um livro que eu gosto muito, eu adquiri ele na biblioteca da ABRAP, é a Gestão Baseada em Risco. É um livro muito interessante, acho que ele traz conceitos muito legais também e que pode auxiliar bastante, porque a área de controles internos, ela tem uma função de disseminar essa questão da cultura da gestão do risco dentro das suas entidades. Então, eu acho que esse é um bom manual assim, que as pessoas podem ter para poder se adequar a essa realidade que a gente está vivendo agora. Excelente, Hilton. E quais as suas dicas aí, para a gente finalizar? Bem, para finalizar, Márcio e Amarildo, acho que a questão de governança, ela tem um papel fundamental nas nossas entidades, né? E eu costumo dizer que as entidades têm que estar preparadas, e o trabalho mais nobre dos fundos de pensão das entidades, ele é da porta para fora. O que é ser da porta para fora? É estar próximo do nosso participante, estar próximo do nosso assistido. Acho que quanto mais tempo nós tivermos para nos dedicar ao participante, ao assistido, ou os ainda não participantes, ou os ainda futuros assistidos, acho que na construção desses futuros, isso é fundamental. Então, como é que você vai conseguir fazer isso? Atuar mais de forma para fora? Você tem que ser muito eficiente da porta para dentro. Só que como é que você vai conquistar essa eficiência da porta para dentro? Com uma boa governança, com bons controles internos, com muita disciplina de atuação, com muito foco. Então, você não pode se voltar da porta para dentro. A porta para dentro é fundamental, é o alicerce. Mas a atividade nossa, no meu ponto de vista, que é mais nobre, é a da porta para fora. É estar junto com o nosso participante, prestar consultoria, prestar informações, fazer as palestras, visitar, vamos dizer assim, os pontos de trabalho dos nossos participantes e conversar sobre previdência. E para isso, acho que a governança é fundamental, como eu citei. Então, acho que também permite você ouvir, você está interagindo bastante com esse público e a partir dali você vai ter vários reivindicações ou dicas ou percepções que vão permitir você criar mais valor para esses participantes, criar mais valor para o seu patrocinador ou para o seu instituidor e tudo mais. Então, acho que é uma coisa bem relevante para nós. Em termos de literatura,
muito vasto, né? Como eu citei, acho que a própria biblioteca digital da ABRAP, se você pegar mais diretamente sobre governança, tem duas edições lá que são super importantes, um trabalho muito bem feito, né? Pela ABRAP, que são os guias, né? Os códigos de autorregulação, tanto o código de autorregulação na questão de investimentos, que para nós é salutar, né, Marildo? Quanto na questão do próprio código de autorregulação de governança corporativa. São bem relevantes, bastante técnicos, mas a partir da CGPC 13 e outras resoluções, acho que essa consolidação que teve nesses guias foi bem relevante. Alguns artigos, como eu citei anteriormente, tem outros artigos lá também, muito ricos. E partindo um pouco do não técnico, tem vários livros, né? Tem, por exemplo, Gustavo Cerbasi tem Adeus Aposentadoria, né? Embora o título seja meio provocativo, mas ele é um livro muito interessante, onde ele aborda essa importância, o Amarildo até citou, né? De você viver o presente, mas também construir o seu futuro. E tem várias dicas aí de como trilhar isso, né? Eu acho que você mesmo, Márcio, já vi você em algumas palestras dizer assim, uma vida rica não precisa ser uma vida cara, né? Então você tem várias opções. E aí cada um vai ter que fazer a sua opção. Qual é o meu dia a dia hoje e o que eu quero amanhã? E como eu vou me preparar para esse amanhã? Então acho que esse livro aborda um pouco isso. Um outro livro que eu li mais recente, já é um livro que tem já aí pelo menos acho que uma década de publicação, mas eu li ele no ano passado. Eu acho que ele é mais uma referência para nós do setor, dos fundos de pensão. O livro, acho que me veio à mente quando você fez a pergunta, foi A Estratégia do Oceano Azul. Embora ele pareça um livro mais direcionado para o ambiente competitivo, da parte corporativa, mas acho que ele também é muito importante para nós das fundações, porque o livro pega assim, vem cá, você quer fazer mais do mesmo, né? E competir dentro dessa arena aí do mais do mesmo, ou você quer fazer diferente? Então, você ter soluções diferentes, você buscar públicos diferentes. E eu acho que o segmento de previdência, ele está passando por esse momento muito positivo, muito virtuoso, de desenvolver produtos diferentes, buscar soluções diferentes, conversar com as pessoas, com os nossos participantes, com os nossos futuros participantes também, de uma forma inovadora. Então, essas seriam as minhas dicas aí de leitura. Obrigado. Queremos agradecer mais uma vez a Marildo e Hilton pela presença, pelo tempo, dedicação, pelas dicas, insights, por dividir esses momentos conosco. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Hilton. Foi muito bom participar com vocês aqui. Obrigado a vocês, Márcio, Marildo. Obrigado. Continue nos acompanhando e mantenha o futuro em foco. Este podcast é uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP, composta por representantes das entidades BB Previdência, Ceres, Cibrius, Faceb, FIPEC, FUNCEF, Fundiágua, FUNPRESP-JUDE, Postales, Polprev, Previnorte, Previsan, Regios, Sebrae Previdência, Serpros e Sistel. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.